Venha estudar o Espiritismo na UEC e conhecer seus aspectos filosóficos, científicos e religiosos. Aulas online, inscrições cursos.uec.org.br. Olá, companheiros da União Espírita Cristã, amigos também da Rádio Amigo Espírita. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez, voltados a esse propósito de divulgação da doutrina dos Espíritos, nessa casa que tanto tem cuidado, tem zelado pelo movimento espírita capixaba. Grande abraço aos amigos da UEC e da Rádio Amigo Espírita. Nós vamos hoje falar sobre um tema bastante importante para todos nós. Vamos falar um pouco sobre o sentido da vida. Qual seria o sentido da vida? Primeiramente, o que é a vida? O que significa a vida para nós? Nesse momento, um tema tão importante, quando tantos de nós estão perdendo parentes e amigos, numa situação que não tínhamos vivido ainda nessa encarnação. Então vamos ver qual seria o sentido da vida e o que é a vida efetivamente para todos nós. Jesus, lá no Evangelho de João, ele traz uma frase muito icônica, quando ele diz que ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos ou pelos seus irmãos. Jesus traça uma conexão inseparável entre o amor, o mais nobre dos sentimentos, entre a vida, o nosso bem mais importante, e entre o nosso próximo, que é aquele a quem nós deveríamos dirigir o nosso maior apreço. Mostrando o amor como maior dos sentimentos e a vida como mais importante dos nossos patrimônios. E ele associa isso uma coisa a outra, dizendo que ninguém tem amor maior do que aquele que doa a sua vida. Essa relação entre o amor, entre o próximo e entre a vida, estreita os laços que nós temos, não apenas com o nosso próximo, mas também com Jesus. Mas o que seria a vida? Tão difícil definir o que é a vida. Muitos tentaram definir, mas pouquíssimos foram aqueles que conseguiram essa definição. A biologia, a ciência que estuda a vida, diz que a vida é o espaço de tempo entre a concepção e a morte de um ser. Antes da biologia, o Espiritismo já tinha utilizado essa definição para definir a reencarnação. A reencarnação é justamente esse espaço de tempo entre a concepção e a morte de um ser. Então é uma definição frágil para a vida. Também poderíamos dizer que a vida, a filosofia define a vida como sendo um fenômeno que anima a matéria. Puxa, bastante interessante isso. A vida é um fenômeno que anima a matéria. Mas a eletricidade também é um fenômeno que anima a matéria. Allan Kardec falou sobre isso. A eletricidade é um fenômeno que pode dar vida à matéria. A metafísica, a física de Aristóteles, diz que a vida é um processo contínuo de relacionamentos. Um processo contínuo de relacionamentos para nós, caminheiros do século XXI, nada mais é do que as redes sociais. As redes sociais que são um processo contínuo de relacionamento. A vida é muito mais do que isso. O conceito tradicional de vida diz que a vida é o atributo do ser que nasce, cresce, se movimenta, metaboliza, responde a estímulos, se reproduz, atinge o apogeu, declina e se extingue. É um conceito bastante completo para o que seria a vida.
Só que se nós olharmos minuciosamente para esse conceito tradicional, vamos ver que um incêndio também é um ser que nasce, cresce, se movimenta, metaboliza, responde a estímulos, se reproduz, atinge o apogeu, declina e se extingue. Uma estrela, da mesma forma, cumpre essa mesma função e, no entanto, não são seres que possuem vida. Não no termo técnico, no termo prático da coisa. As formigas cabeçudas e as mulas, entretanto, não seriam seres vivos de acordo com esse conceito, porque elas não se reproduzem. Olha que coisa interessante. Vejam a dificuldade que nós temos de compreender o que é a vida, o conceito da vida. Quem conseguiu traçar um conceito mais próximo do que é a vida, um conceito mais sintético, mais poético e mais lírico, mais direto, foi o poeta, foi o artista, porque a arte é capaz de definir para nós coisas que nem nós próprios sabemos definir. O poeta Gonzaguinha, em uma música de 1982, disse que a vida é o sopro do Criador numa atitude repleta de amor. Quando olhamos essa definição tão completa e tão singela, partindo de um homem que nada mais era do que um artista, nada mais era do que um poeta, que sequer acreditava em Deus, porque ele se dizia ateu. Ainda assim foi capaz de traçar o mais belo significado que a nossa vida pode ter. É o sopro do Criador numa atitude repleta de amor. Mas nós espíritas também temos o nosso conceito para a vida. A vida no conceito espírita é uma consequência, ela é o resultado da ação de um princípio. O princípio vital que age por meio de um fluido, uma matéria que cobre toda a Terra, que já estava aqui quando a Terra foi criada em Gênesis, em embrião. Essa matéria já estava espalhada pela Terra. É a matéria primordial, uma das transformações do fluido universal. O fluido vital, agindo pelo princípio vital sobre a matéria organizada, é que constitui a vida. A matéria física em nosso planeta vai adquirindo molecularmente transformações até que ela atinja um nível de complexidade tal que ela é capaz de absorver o fluido vital, recorrendo a um princípio divino chamado princípio vital, e disso tudo gerar a vida. Como muitas vezes fez Allan Kardec, como também fez Chico Xavier em seus livros, vamos fazer uma metáfora para compreendermos. Imaginemos que nós temos no nosso mundo plástico e chumbo. Se nós estruturarmos o plástico e o chumbo dentro de uma caixa, formando placas com chumbo dentro dessa caixa plástica, nós temos elementos capazes de gerar uma bateria. Só que isso só não é a bateria. Para que eu tenha a bateria, eu preciso de uma matéria fluídica, que seria o fluido da bateria, a água da bateria, o ácido que compõe a bateria. E para que isso funcione, eu preciso de um princípio, o princípio químico, que me diz que quando o ácido entra em contato com essas placas, ele gera eletricidade. Metaforicamente, figurativamente falando, podemos dizer que é mais ou menos assim que Deus criou a vida. A matéria se organizou como nós organizamos o plástico e o chumbo e alguns outros elementos dentro de uma caixa. Já existia o princípio químico que permite a fusão e a fundição dos elementos. Quando junta-se o fluido da bateria, é como que ela adquirisse uma vida capaz de gerar eletricidade. E quando termina esse fluido, quando esse fluido se esgota, o que acontece? A bateria se acaba e volta a ser apenas plástico e chumbo como ela era antes. É o que acontece conosco quando termina em nós o fluido vital. Nós voltamos a ser simplesmente organização de carbono como nós éramos antes. É apenas uma metáfora, mas essa metáfora foi utilizada por vários instrutores, inclusive instrutores espirituais. É mais ou menos assim que funciona a vida. Quando existe uma organização física tal qual, propícia para que o fluido vital possa agir, o princípio vital permite que ele haja, e aí temos
a vida. Foi assim que Deus criou a vida e foi assim que os Espíritos nos mostrou que Ele criou a vida. Lá na pergunta 70 de O Livro dos Espíritos, na primeira parte, Allan Kardec fala que os corpos orgânicos são, assim, uma espécie de pilhas ou aparelhos elétricos, nos quais a atividade do fluido, nesse caso da vida, o fluido vital, determina o fenômeno da vida. A cessação dessa atividade, ou seja, da atividade do fluido vital, causa a morte. Vejam vocês que nós não fomos tão nada originais quando trouxemos o exemplo da bateria, porque Allan Kardec já trouxe um exemplo muito parecido lá na pergunta 70 de O Livro dos Espíritos. Extinguiu-se o fluido vital, extinguiu-se a vida e aquela matéria volta a ser matéria bruta, como ela sempre foi. Mas nós estamos aqui para compreender qual é o objetivo da vida. Para que a vida serve? Uma coisa tão complexa, gerada por Deus durante tanto tempo, uma geração tão prolongada, deveria ter ou deve ter um objetivo central. A ciência nos diz, de forma muito estranha e estapafúrdia, que o objetivo da vida é se reproduzir para se perpetuar. Um objetivo tão singelo que se esgota em si próprio. É um objetivo que é autossuficiente. A vida só serve para manter a vida. Ou seja, não tem um propósito superior que não seja a de se perpetuar. Para nós, um completo absurdo. Uma coisa tão complexa, tão completa e tão importante como a vida, não podia servir apenas para existir. Ela deve ter algum propósito. Para a ciência, os homens, o mosquito da dengue, as bactérias, um pé de quiabo ou qualquer outra coisa viva seriam a mesma coisa. Só tem a função de passar adiante os seus genes para evitar a sua extinção. Nós sabemos que o passamento dos genes para as gerações futuras é a única forma de imortalidade física que nós temos. Mas esse não poderia ser o único propósito da vida. Tão complexa ela é que deve haver outros objetivos para a vida. Bem, a ciência nos diz essas coisas, mas nós sabemos que existe uma ciência da vida. E a ciência da vida é ser feliz. Essa é a ciência da vida, é pelo que nós trabalhamos, pelo que nós buscamos. Ser feliz é a grande ciência da vida. Mas a vida também nos traz uma sabedoria. A sabedoria da vida não é apenas ser feliz, mas é saber fazer alguém feliz. Porque quando eu faço alguém feliz, eu divulgo essa felicidade e ainda consigo ser feliz, porque nada nos faz mais felizes do que fazer alguém feliz. Mas a vida também tem seu segredo, e o grande segredo da vida é não termos a obrigação de sermos felizes. Vocês já repararam como nos dias de hoje, com o advento da imprensa, das mídias e principalmente das mídias sociais de hoje, nós estamos cumprindo uma obrigação de sermos felizes dioturnamente? Vocês já perceberam como a sociedade exige de nós a condição de sermos felizes, como se nós tivéssemos obrigação de sermos felizes o tempo todo? A felicidade é um modo de vida que cada um escolhe para si. A felicidade são as flores que ornam o caminho que nós percorremos em nossa vida. Mas não necessariamente esse caminho tem obrigatoriamente que ter flores belas, perfumosas e coloridas. Nós não temos obrigação de ser felizes. Nós temos que buscar caminhar com felicidade, mas não podemos traçar para a nossa vida o propósito único de sermos simplesmente felizes. Porque nem todos de nós vai conseguir. Como já dizia uma máxima do Eclesiastes, a felicidade não é desse mundo. Nós temos sim que buscar pela nossa felicidade, porque caminhar por essa vida feliz é muito melhor e é muito mais útil e prático. Mas a obrigação de sermos felizes é que costuma nos trazer transtornos, e as redes sociais nos mostram isso. Pessoas que fazem questão de esconder as próprias dificuldades, esconder
as próprias limitações para se mostrarem cada vez mais felizes em fotografias e postagens dos lugares mais lindos e mais caros do mundo, como se isso fosse o retrato da felicidade, participando de festejos intermináveis, distribuindo sorrisos e alegrias, como se a vida fosse apenas isso. Não que isso não seja importante, é o combustível para nós vivermos. É importante sim, mas esse não é o único propósito da vida. A vida nos serve para coisas mais importantes. Um filósofo canadense, também psicólogo, chamado Paul Bloom, ele disse que existem coisas mais importantes do que ser feliz. Todos querem ser felizes, mas, disse ele, eu prefiro ser bom a ser feliz. Talvez ser bom é muito mais importante do que ser feliz, como afirmou Paul Bloom, porque algumas pessoas talvez não tiveram tempo para serem felizes. Tamanha foi a dedicação de suas vidas à felicidade alheia. Falamos tanto em vida e em liberdade, vamos lembrar de Abraham Lincoln, o presidente americano que libertou por lá os escravos. Deu praticamente a sua vida pela libertação dos escravos. Trabalhou contra uma nação inteira praticamente, ou pelo menos contra metade de uma nação, pela libertação dos escravos. E acabou pagando com a própria vida por conta disso. Será que Abraham Lincoln teve tempo de ser feliz ou de promulgar pelas redes sociais da época a sua felicidade? Será que havia espaço em sua agenda para se preocupar em divulgar para os outros que ele estava feliz? Joana d'Arc, uma jovem que viveu apenas 18 anos, comandou parte de um exército, libertou o seu país do jugo do outro país, desencarnando ainda uma menina. Será que ela teve tempo de pensar na própria felicidade? Será que enquanto era perseguida e massacrada pelos homens, ela lembrou-se que precisava ser feliz? Madre Teresa de Calcutá, será que vivendo em meio a tanta dor, a tanta tristeza, será que em algum momento ela teve tempo para pensar em divulgar para o povo a própria felicidade? Será que a miséria que ela encontrava dava-lhe tempo para falar sobre a sua própria felicidade? Não que nós devamos fugir da nossa felicidade, jamais. Devemos buscar a felicidade e procurar encontrar nela um caminho para conseguirmos alcançarmos o êxito do nosso crescimento, o êxito de ajudar os outros. Sim, num perfil de felicidade, o que nós não podemos fazer é imaginar que a felicidade seja o único sentido da vida, porque não o é. Allan Kardec já estava preocupado com isso lá no Livro dos Espíritos. Na pergunta 922, já na última parte do livro, Allan Kardec faz uma afirmação aos espíritos, depois ele faz uma pergunta. Diz ele, a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. Claro, isso é uma frase que não tem dúvida. A felicidade é relativa à posição de cada um. Então ele pergunta, haverá contudo alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Em alguma situação em que todos os homens podem ser felizes? O que ele estava querendo perguntar? O que é necessário para que as pessoas sejam felizes? Qual é o mínimo necessário para que as pessoas sejam felizes? E os espíritos respondem sabiamente. Com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Uma resposta singela, sintética e que responde tudo o que foi perguntado sem responder especificamente nada. Com relação à vida material, é a posse do necessário. Mas o que é o necessário para mim? O que é o necessário para mim é o supérfluo para o meu irmão. E o que é o supérfluo, meu irmão, talvez seja um indispensável, a vaidade para o meu outro irmão. Nós é que vamos definir para nós o que é suficiente para a nossa felicidade. O que me basta em termos de posse do necessário. É lógico que entendemos que alimentação, abrigo, segurança, remédio, saúde são coisas indiscutíveis. É muito difícil ser feliz sem essas coisas.
Mas e o que vem além disso? Até que ponto alguma coisa é indispensável para mim? Ou até que ponto ela é dispensável para a minha felicidade? É como se os espíritos respondessem assim: vocês é que vão traçar o necessário de vocês e o limiar para definir se vocês querem ser felizes ou não querem ser felizes. Porque quando eu tiver as minhas necessidades satisfeitas, eu posso optar em exigir novas necessidades ou me satisfazer com elas e buscar a minha felicidade. Algo semelhante acontece com a consciência tranquila. Algumas pessoas têm a consciência tranquila por não fazerem o mal, outras têm a consciência tranquila por fazerem um pouco de bem. Qual é a diferença entre elas? Não sei, depende de cada um. Mas nós sabemos que muitas pessoas falam: eu tenho a consciência plenamente tranquila, não faço mal a ninguém, não devo a ninguém, nunca prejudiquei ninguém, estou vivendo a minha vidinha. Outros falam assim: meu Deus, salvei 20 vidas. Se tivesse me esforçado um pouquinho mais, teria salvado 21. É aí que nós vamos definir o limiar de felicidade e de aspirações espirituais para cada um de nós. Por isso que a felicidade é uma coisa extremamente relativa em nossas vidas. O que nós não podemos fazer é perdermos o sentido da vida. É nos desviarmos da vida em si. É procurarmos uma forma de nos deserdarmos da vida. É buscar o que nós não podemos, é buscar o fim antecipado da vida. Mesmo que a vida se apresente para nós afastada da nossa felicidade, nós não devemos fazer isso e devemos auxiliar as pessoas que têm essa tendência, porque o suicídio é uma atitude extremamente infeliz para qualquer um de nós. Mas duas coisas precisamos levar em consideração. Primeiro é a dor alheia. Nós não sabemos até que ponto está doendo no outro. Precisamos compreender essas necessidades que o outro tem. E a outra é a nossa parte, é de buscarmos incessantemente, no mais profundo das nossas forças, a impedir que uma pessoa, mesmo tendo motivações para isso, cometa tal ato. Porque os Espíritos já nos disseram, lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 953, é sempre culpado aquele que não aguarda o termo que Deus lhe marcou para a existência. Um pouco vaga essa resposta, mas que nos deixa bem clara a intenção do Espírito. Quem comete o suicídio é culpado, mas quem permite que o suicídio seja cometido também tem seu quinhão de culpa, também tem seu quinhão de responsabilidade. É uma atitude que cabe a cada um de nós de extinguir essa pandemia que efetivamente mata muito mais do que o coronavírus e vem matando muito mais pessoas há muito mais tempo. É importante que nós, principalmente nós espíritas, tenhamos a convicção da necessidade de combatermos esse mal. Porque a vida deve se dar apenas de duas formas. Duas coisas apenas deveriam terminar com a nossa vida. Primeiro é aquela forma natural, quando se extingue o fluido vital. Como já dissemos, a vida surge pela ação do fluido vital sobre a matéria organizada, promovida pelo princípio espiritual, pelo princípio vital. E ela se extingue pelo fim desse mesmo fluido. Quando esse fluido termina a sua ação ou ele se esgota, o que vem a acontecer? Uma morte natural. Chegamos à velhice, os órgãos começam a ficar cambaleantes e um deles ou mais de um se extingue. Ou então, quando um mal penetra em nosso corpo, quando uma doença nos invade, uma doença invade o nosso organismo e o nosso organismo não é capaz de combatê-la, porque o fluido vital que temos não é suficiente para fortalecer aquele órgão agredido e fazê-lo se restabelecer. Ou não é suficiente para ativar as nossas células de defesa e combater aquele invasor. Então a gente morre por doença, porque o fluido vital está se esgotando. Ou então pela degeneração dos órgãos que vão ficando cansados e velhos.
O fluido vital não consegue mais agir efetivamente em um ou em mais deles, e eles começam a se degenerar lentamente. É a morte natural, é a morte que deveria acontecer com todos nós. É a morte que deveria ser a única existente. Mas nós também não podemos dispensar, não podemos evitar que aconteçam as mortes provocadas. Provocadas, logicamente, intencionalmente, porque as que têm intenção de serem provocadas devem ser evitadas, obviamente. Mas a morte provocada é aquela pelo impedimento de funcionamento de algum órgão vital. Por quê? Ora, por um traumatismo, por exemplo, alguém cai do 10º andar de um prédio, bate a cabeça em algum lugar, e o órgão principal do nosso corpo, o cérebro, para de funcionar. Ou outro tipo de traumatismo qualquer. Ou então pela entrada no nosso organismo de algum elemento estranho, que pode ser um elemento químico ou um elemento físico. Pode ser a entrada de um veneno, de um tóxico grave, ou a entrada de uma lâmina, de um projétil, que vai fazer com que a gente tenha aquele órgão que foi atingido, tenha ele parando de funcionar. E aí, por um acidente, por uma morte provocada, a gente para de viver. Ou então pela carência de nutrição, quando deixa de entrar em nosso organismo elementos necessários para a manutenção da vida, como, por exemplo, água, alimentação, ar, sais minerais e outras coisas mais. São as mortes provocadas de alguma forma. Alguma coisa, algum elemento da natureza, ou alguém, ou algo, provocou essa morte. Ao contrário da morte natural, que se dá simplesmente pela inação ou pela extinção do fluido vital. Simples assim. É muito simples morrer, como é simples nascer, porque estamos falando em morrer para a vida física. Logicamente, morrer para a vida física é renascer para a vida espiritual. Então, estamos falando de uma forma bastante prática sobre o fim da vida, para que o fim da vida seja realmente uma coisa natural, como ele deve ser, ainda que seja provocado, que nós tenhamos esse fim como uma coisa natural, porque a morte, a extinção da vida, a extinção momentânea da vida daquele órgão, daquele ser organizado, está em a natureza, faz parte da lei de renovação, faz parte da lei de reconstrução do ser humano. Nós precisamos dela para renovar o mundo. Simples assim. Mas até agora não falamos sobre o objetivo principal da vida, e esse é o propósito da nossa palestra de hoje. Qual seria o objetivo da encarnação dos espíritos? Perguntou Allan Kardec na pergunta 132 de O Livro dos Espíritos. Para que os espíritos precisam reencarnar? E os espíritos superiores responderam: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Olha como os espíritos sábios já sabiam qual é o propósito da vida, a vida organizada e estruturada como nós temos, a vida que nasceu lá no leito trépido dos oceanos e atingiu 15 milhões de séculos depois o estágio em que ela se encontra, no dizer de André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos. Para isso que a vida serve, para isso, para nos fazer chegar à perfeição. Não é para nos perpetuarmos, não é para nos reproduzirmos, não é apenas para sermos felizes, porque só seremos plenamente felizes quando chegarmos à perfeição. A vida serve para nos aperfeiçoarmos até chegarmos à perfeição. É o propósito da vida, essencial é esse. Jesus, aliás, já havia nos dito isso lá no Evangelho de Mateus, quando ele disse: Sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial. Sede vós, pois, perfeitos. Uma ordem no imperativo afirmativo. Nós não temos outra opção. Nós havemos de ser perfeitos. Se eu não quiser, mas eu não quero, eu prefiro ficar imperfeito. A imperfeição é muito melhor. Não vai adiantar, nós seremos perfeitos. Por mais que a gente demore ou teime, a gente será perfeito e ponto final. Leon Denis, o grande apóstolo do Espiritismo, o grande filósofo do Espiritismo, já disse isso com outras palavras. Disse ele no livro Justiça e Progresso: sendo o propósito da vida o aperfeiçoamento intelectual e moral do ser humano.
Nós já sabíamos disso, está vendo? Allan Kardec teve na lápide do seu túmulo também escrita uma frase que não foi ele que cunhou, se não me engano foi Camille Flammarion, quando ele escreveu sobre o túmulo de Kardec. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Esta é a lei. Progredir sempre significa buscar e alcançar a nossa perfeição espiritual. Esse é o significado de progredir sempre. Progredir indefinidamente, porque a perfeição de Deus nós nunca chegaremos. Por isso temos um campo aberto infinitamente para progredirmos, para evoluirmos, para nos aperfeiçoarmos. E quanto mais nos aperfeiçoamos, mais rápida, mais veloz é o nosso aperfeiçoamento. Quanto mais evoluímos, mais rápido evoluímos. Não chegaremos até Deus, mas chegaremos até Jesus e continuaremos evoluindo com Ele, como Ele continua evoluindo. Lá no livro Pão Nosso, Chico Xavier, trazendo o pensamento do benfeitor Emmanuel, disse: afeiçoemo-nos, pois, ao Evangelho, sentido e vivido, compreendendo o imperativo de nossa iluminação interior. O que quis dizer o Chico Xavier com relação a isso? Ele trouxe um ponto para que nós tomássemos para essa reencarnação. Porque chegar à perfeição parece uma coisa que está muito distante de nós e efetivamente está. Então, quais são os passos que nós precisamos para alcançarmos essa perfeição nessa encarnação? Emmanuel já nos disse: buscando, compreendendo o imperativo de nossa iluminação interior, buscando iluminarmos moralmente e espiritualmente no nosso interior. Tudo que nós fazemos em nossa vida, nós fazemos simplesmente em busca da nossa evolução. Nós ouvimos palestras, fazemos caridade, frequentamos a casa espírita, socorremos o nosso próximo, estudamos, fazemos tudo isso como um caminho para chegarmos ao nosso objetivo principal, que é enriquecer a nossa iluminação interior nessa reencarnação, é de estarmos melhores hoje do que estávamos quando reencarnamos, para que, juntando os pequenos degraus das nossas encarnações, possamos chegar no futuro à nossa perfeição ou próximo dela, como seja assim possível. A iluminação interior de cada um de nós, em cada uma das encarnações, inclusive essa encarnação, é primordial para alcançarmos o nosso aperfeiçoamento. E não adianta executarmos tudo aquilo que a doutrina dos Espíritos nos ensina, porque se nós não nos iluminarmos interiormente, o nosso progresso acontecerá, logicamente, mas será em degraus menores do que nós esperamos. Vocês já ouviram falar em um livro chamado Voltei, psicografado pelo Chico Xavier, trazido por um espírito que se intitulou Irmão Jacó. Esse espírito, depois do Chico Xavier contou, era o Frederico Figner, um espírita muito rico que veio da Tchecoslováquia, passou pelos Estados Unidos e se radicou aqui no Brasil. Ele era muito rico e dedicou boa parte de sua vida e de sua fortuna para a divulgação do espiritismo. Era um homem extremamente caridoso, trabalhava pelo espiritismo, pela divulgação do espiritismo e pela caridade, pelo espiritismo, durante muito tempo, inclusive sustentando materialmente muitas obras sociais de Chico Xavier e ajudando a FEB a construir o seu parque gráfico. Foi um homem que trabalhou incansavelmente pelo espiritismo. Mas aconteceu uma coisa interessante. Quando ele chegou no plano espiritual, ele percebeu que tudo aquilo que ele tinha feito, que ele tinha falado, servia de auxílio para que ele se sustentasse no plano espiritual, mas não lhe dava condição plena de se manter erguido no plano espiritual, de se manter iluminado. Ele fala em uma passagem desse livro: assombrado, diz o irmão Jacó, assombrado, vi-me em duplicata. Ou seja, ele em corpo espiritual e ele em corpo físico. Eu, continua ele, que tanta vez exortara os desencarnados a contemplarem os despojos de que já se haviam desvencilhados,
Fixei meu corpo a enrijecer-se num misto de espanto e amargura. Ou seja, ele que em tantas reuniões mediúnicas tinha aconselhado os espíritos a abandonar o mais rápido possível o seu corpo físico e seguir as plagas espirituais, quando chegou a vez dele, ele não conseguia fazer isso. E mais, quando ele viu o brilho de Bezerra de Menezes, que estava ao seu lado lhe amparando, ele ficou incomodado porque ele não brilhava. E o que mais o incomodou é quando ele encontrou a sua filha, que nunca conheceu o espiritismo, que já havia desencarnado muito antes dele, quando ele encontrou a sua filha resplandecente em brilho muito maior do que ele, que tinha sido um trabalhador grandioso das lides espíritas. Porque ele absorveu sim os ensinamentos dos espíritos, mas absorveu menos do que ele poderia ter absorvido. E tudo o que ele fez de bom aqui na Terra serviu de auxílio, de amparo e de socorro para ele no plano espiritual. Mas ainda não era ele brilhando como ele achou que brilharia. Por isso, o imperativo da busca da nossa iluminação interior, como nos ensinou Emmanuel e Chico Xavier. É importante buscarmos essa iluminação. E buscarmos isso por meio da vida. Buscarmos viver sem ter a vergonha de ser feliz, como dizia o poeta, mas também sem ter a necessidade indispensável de ser feliz e, o que é principal, não ter a necessidade de divulgar essa felicidade se nós não quisermos ou se ela efetivamente ainda não nos atingiu. O importante é viver. E se pudermos ser felizes, sejamos felizes, porque caminhar por um caminho florido é melhor do que caminhar por um caminho sombrio e espinhento. E cantarmos, como também dizia o poeta, cantar a beleza de sermos eternos aprendizes, porque somente sendo eternos aprendizes conheceremos o caminho que nos levará à nossa iluminação interior e ao brilho necessário para chegarmos ao plano espiritual melhores do que quando de lá viemos. E assim galgar mais um degrauzinho em direção à nossa tão distante evolução. E esse caminho, meus amigos, meus irmãos, esse caminho já nos foi traçado por Jesus, quando ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O próprio Jesus disse que ele é o caminho, ele não é o objetivo, porque o objetivo é Deus, o objetivo é a perfeição, porque ele mostra também que ele está nesse caminho. Vamos trilhar o caminho de Jesus para chegarmos à perfeição, porque é para lá que nós estamos caminhando. E Jesus nada mais é do que o caminho. Quando é possível seguir esse caminho com alegria, com felicidade, vamos segui-lo com felicidade, como fez Jesus e seus discípulos. Quando a tristeza bater no coração de cada um de nós, vamos absorvê-la e jamais deixar de trabalhar pela nossa autoiluminação, porque a alegria está em silêncio. Vamos continuar a caminhar da mesma forma, utilizando o recurso que Deus nos concedeu, o recurso da vida. Por isso que Jesus nos diz que veio para que todos nós tivéssemos vida e tivéssemos vida em abundância. Buscando trilhar esse caminho, chegaremos sem dúvida à nossa perfeição, principalmente se orientados pelo Evangelho de Jesus e pela doutrina dos Espíritos. Que Jesus possa fortalecer os nossos bons propósitos de caminhar, que Ele possa continuar sempre conosco, nos orientando e nos amparando, e permitindo que cada um de nós continue servindo em seu nome. Muito bom estar com vocês, muito obrigado pela vossa audiência, que possamos estar juntos novamente em breve. Que Jesus nos ampare, que Ele nos abençoe e que Ele continue caminhando conosco e permitindo que nós caminhemos com Ele. Que a paz continue no coração de cada um de nós. Muito obrigado.